bem-vindo a mais uma aula aqui de integração social, nossos estudos de consolidação, que com certeza tem agregado muito aí nos seus conhecimentos sobre a palavra de Deus. Então, estamos estudando sobre a palavra de Deus. Nós vimos no outro estudo aqui sobre o agrupamento dos livros das Escrituras e vamos estudar mais um pouco sobre a praticidade da palavra de Deus. Boa aula, bons estudos e Deus te abençoe. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. A prática da palavra de Deus. A Bíblia é, sem dúvida alguma, a palavra de Deus revelada ao homem. Ela é considerada como uma perfeita mãe aconselhando seu filho enquanto este ainda está no colo. A verdadeira sabedoria não está em conhecer a Bíblia toda, mas sim em praticar o que se sabe sobre ela. A igreja está repleta de pessoas cheias de conhecimento da Bíblia, mas vazias de sua praticidade. Acreditam que o fato de saberem das coisas de Deus já é o suficiente para livrá-los do dia do mal. Se isso fosse verdade, o próprio Salomão, homem cheio de sabedoria e de conhecimento, não cairia na idolatria e arrastaria o próprio povo à prática de pecados. O que a praticidade da Bíblia me oferece? Ela nos oferece três coisas fundamentais. Primeiro, integridade e retidão. Esses dois atributos do caráter revelam uma conduta exemplar diante da sociedade em que vivemos. É um testemunho de vida que levam as demais pessoas a glorificarem a Deus. Os novos decididos tiveram uma tamanha transformação de conduta que todo o povo que os conhecia passou a simpatizar com eles. Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todas as pessoas que se voltam para a prática da palavra de Deus vencem os comportamentos diabólicos descritos em Gálatas capítulo 5, de 19 até o versículo 21, os quais são conhecidos como as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúme, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Primeiramente, vamos falar dos pecados sexuais, que são a prostituição, adultério, impureza e lascívia. A prostituição é o comércio habitual do próprio corpo por meio do sexo. A impureza é a prática de coisas contrárias à vontade de Deus. E a lascívia é a incontinência sexual, luxúria, sensualidade e libertinagem. Depois, nós temos os pecados contra a santidade, que no caso é a idolatria e a feitiçaria, que são afrontas contra os céus. A idolatria é adoração a ídolos ou qualquer coisa que a pessoa dedique amor ou paixão exagerada. A feitiçaria
é o apego de feitiços, encantamentos, magia ou simpatia envolvendo o misticismo. Depois, dentre as obras da carne estão a porfia, que são as discussões ou contendas de palavras, polêmicas teimosas ou obstinação. O ciúme, que é o desejo de posse da pessoa ou objeto amado. As iras são a cólera, a raiva, a indignação, desejo de vingança, a discórdia, desentendimento, desarmonia, desinteresse, desavença ou desordem. As dissensões são divergências de opinião ou interesse e simplesmente desavenças. As facções são as formações de grupos divergentes em relação a uma causa. A inveja é o desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade do outro. Bebedice são vícios ou costume de embriaguez, prazer em engolir bebida alcoólica e coisas semelhantes. A glutonaria é a vontade incontrolável de comer, fazer da comida objeto de prazer. Concluímos que, como vimos nesse estudo, o servo de Deus tem muito a aprender com a bendita palavra de Deus, a qual é poderosa para fazê-lo vencer as tentações e triunfar sobre todos esses males da alma humana. Como podemos ver, existem muitos vícios, desejos pecaminosos na vida do homem, os quais ele aprende quando é envolvido com as práticas carnais ensinadas pelo mundo. Vimos também que a palavra de Deus nos dá força para vencer esses males. Agora, nos concentraremos em aprender que, primeiro, a palavra do Senhor gera temor. Vamos dar uma olhadinha em Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Já em Provérbios, capítulo 22, versículo 4, vai dizer: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Assim como a integridade e retidão está diretamente relacionada à forma como nos bem relacionamos com nossos semelhantes, o temor do Senhor está relacionado à forma como bem nos relacionamos com o Deus Trino. O temor em questão não significa medo. Deus certamente não deseja que seus filhos tenham medo dele, e sim amor profundo. Deus não causa terror ou pavor a seus filhos. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz o seguinte: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O temor, na verdade, significa respeito profundo. Quando chegamos ao profundo amor e respeito, chegamos ao perfeito relacionamento com Deus e tudo que pertence a Ele. Caráter do temor do Senhor. O temor é altamente espiritual e está destinado àqueles que tiveram ou desejam ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo quem efetua o verdadeiro amor no coração dos servos de Deus. A palavra do Senhor nos desvia também de todo mal. Já vimos que a integridade e a retidão dizem respeito ao relacionamento saudável com os nossos semelhantes e que o temor está relacionado ao nosso relacionamento com Deus. E, finalmente, o desviar-se do mal é uma qualidade de caráter que diz respeito exclusivamente à própria pessoa. Como então desviar-se do mal? A resposta está em, primeiro, cuidar da própria alma. Tapando todas as brechas, não basta apenas cuidar do relacionamento com o próximo e com Deus. É preciso cuidar da língua e dos pensamentos. Segundo, desviar-se do mal significa não manter comunhão com os incrédulos, escarnecedores, devassos, inimigos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A palavra do Senhor também nos dá entendimento geral sobre todas as coisas. Através da palavra de Deus, adquirimos entendimento sobre vários assuntos da vida.
As Sagradas Escrituras são um conjunto de livros completos que trazem temas dos mais simples aos mais polêmicos. Está altamente atualizada a todos os tempos e todas as sociedades. Jamais ninguém, por melhor linguista que seja, viu outro livro com tamanho poder de informação linguística e sabedoria. Salmos 19, versículo 7 diz que a palavra do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Concluímos dizendo que, geralmente, quando acontece uma reunião de grupo onde a maior parte desse grupo é formada de pessoas ímpias, o assunto em pauta é o crente. O pastor e a igreja da qual ele faz parte sempre será alvo principal e o melhor prato para a discussão. O diabo utiliza a boca das pessoas recheada dos maiores argumentos com a finalidade de sutilmente perverter a fé do novo decidido. O melhor remédio é a previsão. Para isso, desvie-se de pessoas impuras. Segundo, desvie-se de festas e banquetes pagãos. Terceiro, não se ponha em julgo desigual. Casamento ou namoro com pessoas descrentes é um caminho perigoso. Quarto, desvie-se de debater com ímpios sobre tema que você não domine. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. E em quinto lugar, dê a Ele o seu melhor testemunho, que é a santidade. Que Deus abençoe e até a próxima aula.